A atualização da minha carteira de fundos imobiliários mudou alguma coisa, vou mostrar para vocês como está a fotografia da minha carteira hoje. Além disso, vou mostrar uma lista com os 10 melhores fundos imobiliários para comprar em novembro. Se eu estivesse começando em novembro, começaria por esses. E tem mais, meu objetivo é receber cada vez mais dividendos, todo ano aumentar. Bom, esse ano teve eleição, teve queda no fundos imobiliários de papel. Como está o andamento da minha carteira? Eu estou realmente recebendo mais dividendos esse ano do que no ano passado? Vou mostrar quanto que eu estou recebendo por mês nesse ano, atualizado. Vendi alguns fundos imobiliários, comprei outros para colocar na minha carteira. Vou mostrar tudo para vocês. Bom, eu tenho bastante coisa para compartilhar, então vamos direto para o vídeo. É isso aí, pessoal, eu sou o Bruno. Nesse canal nós falamos sobre investimentos e esse vídeo é o vídeo que eu coloco todo mês, no início do mês, falando sobre meus fundos imobiliários. Eu compro fundos imobiliários para receber renda passiva. Esse ano especial, ano de eleição, ano que a Selic subiu e desceu, alguns fundos imobiliários de papel ficaram com uma rentabilidade menor, porque grande parte desses fundos imobiliários de papel tem contratos firmados em IPCA, CDI, Selic. É quase que uma renda fixa da minha carteira, os meus fundos imobiliários de papel. Isso comprometeu o meu recebimento de dividendos? Meu objetivo de aumentar o rendimento todo ano, desde que eu comecei a investir, isso está sendo alcançado? Ou essa queda da rentabilidade dos fundos de papel acabou comprometendo a rentabilidade dos meus fundos imobiliários esse ano? Bom, já se passaram 10 meses, vamos ver como é que tá. Bom, como vocês sabem, eu comecei a investir em fundos imobiliários há 5 anos atrás, com o objetivo inicial de receber R$5.000 por mês de rendimento dos meus fundos imobiliários. Já sabia desde o início de que ia ser um projeto de longo prazo, não ia ser no primeiro ano, nem no segundo ano que eu ia começar a receber isso. Mas afinal de contas, tu passa a vida toda pagando o INSS para receber 2.000, 3.000 por mês. Então eu falei, bom, vou fazer um projeto para receber renda passiva dos meus fundos imobiliários, que vai levar aí uns 5, 10 anos. Mas eu quero receber R$5.000 todo mês. A minha previsão é de que eu vou estar recebendo aí uns R$5.000 dos meus fundos imobiliários daqui a uns 3 anos. É a minha previsão, vamos ver se vai se cumprir. Só sei que desde que eu comecei a investir, eu estou acompanhando de pertinho e muito animado com a progressão disso. Está aumentando todo ano, cada vez mais. Eu vou compartilhar daqui a pouco para você os números. O que me deixa animado é que se eu for medir quanto que eu recebi de dividendos lá quando eu comecei em 2018 e quanto que eu recebo agora, todo ano aumentou. Em 2018 eu recebi R$ 547,96, que dá uma média de R$ 45,66 por mês. Em 2019 eu recebi R$ 3.671, média de R$ 305 por mês. Em 2020, eu recebi R$ 4.270, média de R$ 355 por mês. Dá para perceber que de 2019 para 2020 não mudou muito, porque 2020 teve a pandemia, né? Então fechou vários shoppings, tudo ficou fechado, então acabou comprometendo um pouquinho a rentabilidade durante um pequeno período de tempo. No entanto, em 2021 eu já recebi R$ 8.638, média de R$ 719 por mês. E em 2022 está bastante animador. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, eu comemorei em janeiro de que pela primeira vez eu tinha recebido mais do que R$1.000 por mês de dividendos. Em janeiro eu recebi 1.011. Então daí dá para ver que eu estou recebendo mais do que no ano passado. E é claro que isso já era previsto. Afinal de contas, eu tenho bastante disciplina e levo bastante a sério esse projeto. Todo mês eu pego uma parte do meu dinheiro e compro fundos imobiliários, compro mais cotas. Quando elas caem de preço, elas ficam mais baratas, compro mais. Pego os dividendos e compro mais cotas. Não tem como dar diferente, sempre vai aumentar ano após ano. Daqui a pouco você vai saber quanto que eu recebi por mês esse ano. Mas a questão é de que fazendo isso, investindo todo mês, só vai aumentar. Mês a mês, ano a ano. E por que afinal que eu faço isso? Todo mês eu pego uma parte do meu salário para poder comprar fundos imobiliários. Porque eu quero receber renda passiva todo mês. Receber meu aluguelzinho lá dos fundos imobiliários, que vai servir como minha aposentadoria. Eu vou receber isso pro resto da vida. E detalhe, muito antes de eu fazer 65 anos e muito mais do que eu receberia se fosse pelo INSS. Eu acredito que daqui a uns 7 anos no máximo eu vou estar recebendo dos meus dividendos dos fundos imobiliários o suficiente para ter uma vida tranquila, me aposentar com tranquilidade. Vou ter bastante conforto com a renda recebida dos fundos imobiliários, me sentir seguro, confiante que vou poder pagar um bom plano de saúde, fazer meus passeios, o suficiente para ter uma vida tranquila daqui a 7 anos. E aí eu vou decidir. Bom, 7 anos, hoje eu estou com 45, eu vou estar com 52. E aí eu vou decidir o que eu vou fazer da vida. Passear, viajar com a patroa, abrir um negócio próprio, sei lá. Bom, eu vou decidir com total liberdade, porque agora eu já poderia me aposentar. Tudo que eu fizer é lucro.
Então note aí, ó, 52 anos porque eu comecei com 40. Se você é mais novo do que eu e ainda não começou um projeto de independência financeira, receber rendimento, tá perdendo tempo. Eu comecei com 40 anos e tudo indica que aos 52 eu estou totalmente aposentado, recebendo uma dinheirama em casa sem fazer nada. Dinheiro suficiente para me aposentar, inclusive. Eu vou decidir. Lá aos 52 anos eu vou decidir, bom, me aposento ou não me aposento? Nem sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou poder me aposentar. Isso é ótimo. E ainda um detalhe importante, a renda que eu estou construindo hoje com meus fundos imobiliários, ela não tem teto. Se eu continuar trabalhando aos 52 anos, quando eu chegar lá aos 60 anos de idade, se eu achar que eu estou muito bem, estou confortável no meu trabalho e quiser trabalhar até os 60, ok, aí eu vou construir uma renda maior ainda, de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, sabe lá? Porque a renda que tu constrói com fundos imobiliários não tem teto. Diferente do INSS, que hoje o teto é R$ 7.087, se eu não me engano. Pouco mais do que 7 mil reais. Não importa se quando você se aposentar você estiver ganhando 10 mil reais por mês. O teto do INSS é 7 mil. E inclusive isso é um problema para muitas pessoas que estão acostumadas com um padrão de vida mais alto e aí na velhice que precisa pagar um plano de saúde caríssimo, só pode conviver com 7 mil, porque o teto do INSS é 7 mil. Você quer essa vida para você? É um grande erro achar que quando você ficar mais velho, você vai precisar menos de dinheiro. Como eu falei, o plano de saúde para as pessoas idosas é caríssimo. E afinal de contas, depois de muitos anos de trabalho, você quer ter uma vida digna, confortável. Se você não viajou o Brasil todo, tá na hora de viajar, tá aposentado. Se você não comprou tua casa própria, quer comprar um terreninho, fazer uma casa dos teus sonhos, você precisa de dinheiro para isso. Então você pode, quando aposentar, ou daqui a alguns anos, realizar aqueles sonhos que você sempre desejou e com tempo suficiente para poder curtir cada segundo. Então minha recomendação é que você planeje uma aposentadoria que seja confortável para você. Não fique limitado a um valor que você acha que hoje é o necessário. Pense um pouquinho mais alto, que aí, bom, tem certeza que você não tem nada a perder. Eu quero ter um padrão de vida mais elevado daqui a alguns anos, então uma aposentadoria acima do teto para mim é indispensável. Além disso, eu invisto em fundos imobiliários também porque eu quero investir no mercado de imóveis no Brasil, que sempre foi um mercado bastante interessante. E fundos imobiliários é uma maneira fácil de você investir. Com pouco dinheiro você compra um pedacinho de imóvel, muito mais fácil do que você precisar de 50, 100 mil, 200 mil reais para comprar um terreno ou um imóvel. Com pequenas quantias você investe em fundos imobiliários. E com a certeza de que eu estou comprando imóveis baratos, com desconto, mesmo não sendo um grande especialista do mercado de imóveis no Brasil. Porque para você comprar imóveis baratos no Brasil, você precisa ser um grande especialista, conviver por anos no mercado imobiliário e saber se um imóvel está barato ou não. Nos fundos imobiliários tem ferramentas para você descobrir justamente aqueles que estão com desconto. 30% de desconto, 20% de desconto. Então eu tenho certeza de que eu estou comprando um imóvel com desconto. Então quer dizer, são várias vantagens. Daqui a pouco eu te mostro como encontrar fundos imobiliários com desconto. E é claro, eu também invisto em fundos imobiliários porque eu gosto de diversificar minha carteira. Então eu invisto em ações, invisto em bolsa americana e invisto em fundos imobiliários. Então são 3 pilares para me garantir uma vida confortável e tranquila no futuro. Se um for mal, os outros 2 estão segurando. Se o outro for mal, os outros 2 estão trazendo bom resultado. E é normal, tem ano que fundo imobiliário se sobressai, tem outro ano que bolsa americana sobressai. Então essa estratégia de diversificar investimentos é uma ótima decisão. Fica a dica aí. Bom, eu poderia enumerar aqui vários pontos positivos de investir em fundos imobiliários, portanto, fundos imobiliários, na minha opinião, é uma ótima decisão de investimento. Bom, então dando continuidade, vamos ver quanto que eu recebi de fundos imobiliários esse ano, de janeiro até final de outubro. Se passaram 10 meses, quanto que eu recebi o total? A maneira mais prática e fácil de fazer isso é visitar o site da B3, fazer o login e consultar proventos. Todo investidor tem acesso a esse dado, independente da corretora que você estiver utilizando. Porque, afinal de contas, independente da sua corretora, seus ativos ficam custodiados na B3. Então, independente da corretora que você estiver utilizando, pode utilizar o mesmo caminho. Visita o site da B3 e procura lá, proventos. Faz o filtro, nesse caso, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de outubro. E pronto, tá lá, agora é só somar. Eu recebi do dia 1º de janeiro até o dia 31 de outubro R$ 12.059. Que dá uma média de 1.205 por mês. Note que em janeiro eu estava comemorando porque pela primeira vez eu recebi R$1.000. Acima de 1.011. Agora em outubro eu já estou recebendo 1.205. Só aumenta. Teve mês que eu recebi 1.011, teve mês que eu recebi 1.200, tem mês que eu recebi 1.100, outro mês eu recebi 1.300. E por que isso acontece? Porque às vezes
eu faço uma movimentação na minha carteira que deixo menos fundos imobiliários. Por exemplo, a Bolsa Americana caiu bastante esse ano, então em algumas ocasiões do ano eu vendi um fundo imobiliário e comprei mais cotas de IVVB11, peguei dividendos dos meus fundos imobiliários e comprei mais cotas de IVVB11 porque eu pratico alocação de ativos. Quando uma classe da minha carteira não está indo muito bem, que no caso é IVVB11, a Bolsa Americana tem caído nesse ano, aí eu pego alguns recursos de outra classe, ações ou fundos imobiliários, e compro um pouquinho daquela classe que caiu. É assim que eu organizo a minha carteira, praticando alocação de ativos. Tem me trazido ótimos resultados nos últimos anos e é assim que eu faço. Você obviamente pode comprar só fundos imobiliários, todo mês comprar mais cotas, pegar os dividendos e comprar mais cotas ainda, e aí todo mês vai aumentando, todo mês, pouquinho em pouquinho vai aumentando. Para mim o mais importante é ano após ano aumentar. Se está aumentando, tá bom. Se um mês ou outro tiver uma diferença de um rendimento menor, para mim não faz diferença nenhuma, não me importa. Eu faço essa medição anual. Ano após ano tá aumentando, para mim tá bom. E vai continuar assim, tenho certeza. Então olha só que coisa legal. Isso não é só um projeto de independência financeira, não é só uma expectativa, não é um sonho. Tá acontecendo por causa da minha disciplina. Todo mês comprar cotas, todo mês pegar uma parte do meu dinheiro e investir. E isso é muito bom, porque tudo que eu planejei está se cumprindo. Todo ano aumenta o rendimento, minha independência financeira está sendo alcançada, minha liberdade financeira já foi alcançada, estou muito tranquilo. Então vale a pena começar, não adie essa decisão. Então tá bom, Bruno, mas então como é que eu faço para poder investir? Eu quero comprar fundos imobiliários, quero receber renda passiva, quero garantir minha aposentadoria, não quero viver nessa incerteza. Estou muito preocupado em relação ao meu futuro, como eu faço para começar? Eu não quero receber renda só quando tiver velhinho, eu quero já ter uma renda mensal boa daqui a alguns 5, 10 anos. Então eu vou te mostrar uma lista com 10 fundos imobiliários que estão muito interessantes em novembro, agora, se você quiser começar em novembro. Não é uma recomendação, é uma lista inicial que eu fiz para você ganhar tempo. Ali tem fundos imobiliários que pagam bons dividendos, tem alta liquidez, não tem problemas financeiros, estão com desconto. Então eu fiz uma seleção com múltiplos interessantes e vou te mostrar. Mas se você quiser, por exemplo, Bruno, como eu faço para poder escolher os fundos imobiliários? Olha, eu quero tomar a decisão e escolher um fundo imobiliário. Como eu faço para poder analisar um fundo? Como eu tomo minha decisão? Muito simples. Alguns múltiplos são fundamentais. Por exemplo, P sobre VPA. É o preço sobre o valor patrimonial, para saber se o fundo imobiliário está caro ou está barato. Dividend Yield, para saber quanto que ele está pagando nos últimos 12 meses de rentabilidade. A liquidez diz se um fundo imobiliário está sendo bastante negociado, isso é importante. E é claro, você ainda pode utilizar outras informações, por exemplo, quantos ativos tem aquele fundo imobiliário. Você vai definir aquilo que você acha importante. Vou te mostrar agora como é que eu faço. Olha, eu estou aqui no site que eu uso para poder escolher esses fundos imobiliários. Então você pode classificar aqui por aqueles que têm maiores dividend yield, que pagam maior rendimento. Pode classificar aqueles que estão com maior desconto, com P sobre VP abaixo de 1. Você pode buscar por fundos imobiliários com alta liquidez. Nesse caso, com liquidez, por exemplo, acima de R$1 milhão. Aí se você tiver interesse, por exemplo, em um fundo imobiliário específico, que você encontrou ali, bom dividendo, tá com desconto, aí você pode clicar no fundo imobiliário e pegar mais informações ali, tem tudo que você precisa para poder tomar uma decisão sobre qual fundo imobiliário escolher. Qual o tipo de fundo, o número de cotista. Esse site é bastante completo, eu tenho certeza que você vai encontrar tudo que você precisa aqui. Como eu sou um grande camarada seu, eu fiz uma lista com 10 fundos imobiliários que eu vou mostrar para você agora. Dá uma olhada. Quais são os 10 melhores fundos imobiliários? Bom, aí a gente precisa definir o que são os melhores. Aqueles que estão mais baratos? Aqueles que estão pagando maior dividendo? Algumas coisas precisam ser consideradas, então eu fiz várias listas dos 10 melhores. Vamos a elas. Se você quer os fundos imobiliários que pagam maior rendimento, maior dividend yield, esses são os 10 melhores. Sob o aspecto de rendimento, o RPR11, ARCT11, RZAK11, VGHF11, VGIP11, DEVA11, HCTR11, VCJR11, SNCI11 e RDN11. Salve essa lista no Instagram. Se você quer os fundos imobiliários que estão muito descontados, com preço abaixo do preço considerado justo, estão uma pechincha, baratinhos, portanto com grande potencial de valorização, esses são os 10 mais descontados. BRCR11, RBRP11, JSRE11, SARI11, PATL11, HCTR11, MGFF11, GTWR11, RBRF11, BCFF11. Se você quer uma combinação dos dois, maior dividendo e também descontados,
Tá aí, esses 10 aqui, ó. HCTR 11, DEVA 11, SARI 11, GTWR 11, XPCI 11, VGIP 11, MGFF 11, ARCT 11, RSR 11, ABIT 11. E se você é uma pessoa bastante conservadora e você só quer investir em fundos imobiliários que tenham mais do que um inquilino, vários prédios, então tá aqui uma combinação de fundos imobiliários que tem vários inquilinos, vários locatários, vários ativos, bom preço e bom dividendo. HCTR 11, DEVA 11, SARI 11, XPCI 11, VGIP 11, MGFF 11, RSR 11, ABIT 11, URPR 11, BRCR 11. Não esqueça que no Instagram você pode encontrar todas essas listas e salvar a publicação. Então é isso aí, pessoal, vale muito a pena você investir em fundos imobiliários, garante para você uma renda passiva tranquila, sem depender do teu salário. Eu acho que, sinceramente, todo brasileiro devia se preocupar com isso. Porque além de ser uma preocupação, pode sim ser uma oportunidade para você ter uma vida muito mais confortável, segura e tranquila no futuro. Lembre-se que não é um projeto de curto prazo, é um projeto de 3, 5, 10, 15 anos. Eu estou no meu 5º ano e eu acho que daqui a uns 5 anos eu vou poder me aposentar. Com conforto, tipo patrão. E aí eu vou decidir se eu vou me aposentar ou não. 5 anos, hein? 5, 7 anos. Aos 52, porque eu comecei aos 40. Se você tem menos que 40, pode ser que você se aposente antes ainda. Certamente muito mais garantido que o INSS, a aposentadoria do Brasil, e você não vai receber R$2.000 por mês, 3.000. Tem potencial para receber bem mais. Posso até te confessar aqui, meu objetivo é receber R$10.000 dos meus fundos imobiliários. Eu acho que isso vai acontecer entre uns 5 e 7 anos, daqui a 5, 7 anos. Acompanha aqui que você vai ver. Eu já ia me esquecendo, agora eu vou te mostrar como está a minha carteira de fundos imobiliários. Eu tenho 15 fundos imobiliários na minha carteira. Escolhi alguns que estão com desconto, outros que estão pagando bons dividendos, outros que têm uma boa relação entre uma coisa e outra. Tem vários fundos imobiliários, todos eles eu acho interessantes, mas não é uma recomendação. É a minha carteira, eu tenho a minha maneira de escolher fundos imobiliários. De vez em quando eu tiro um, coloco o outro. Não é uma carteira de sugestão para você. Só estou mostrando para você que, assim como eu recomendo, eu também compro fundos imobiliários. E esses são os 15 que eu tenho hoje na minha carteira. Se alguns se valorizarem bastante no intervalo de 3 meses, talvez eu até venda e compro outro que esteja mais baratinho. Outros podem ficar por 6 meses, 1 ano. Hoje a minha carteira tá assim. Vendi alguns fundos imobiliários e comprei outros novos. O fato é que, mais uma vez, a minha carteira de investimentos é pessoal, que atende à minha necessidade, à minha visão sobre os investimentos e não é uma recomendação. Você tem material suficiente para poder fazer suas próprias escolhas e meu objetivo aqui é te incentivar a investir em fundos imobiliários, em ações, investir para garantir o seu futuro, ter uma vida confortável. A lista dos 10 fundos imobiliários que eu citei para vocês aqui, os 10 melhores, mais baratos, são aqueles fundos imobiliários que realmente estão mais baratos, estão pagando maior dividendo, não estão em recuperação judicial, têm alta liquidez, então com certeza são bons fundos imobiliários, mas a decisão é sua. Então vá lá, utilize o site que eu mostrei para você, o site do Investidor 10, pesquise mais sobre o fundo, faça suas próprias escolhas, analise um fundo com mais calma. Essa lista é apenas uma referência. Simplesmente não deixe de investir. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.